Silvio Dias, do PT, que vem para fazer um balanço das ações, né, do ano legislativo, também falar sobre emendas, né, destinadas por ele, tanto à cidade quanto à zona rural do município. Vereador, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de vir falar com a gente, e eu queria começar falando justamente sobre isso, né? Final de ano é hora da gente olhar o que foi o ano de 2021, com todas as suas dificuldades de pandemia e tudo mais, mas como é que o senhor avalia o ano legislativo da cidade e o seu desempenho também como vereador nesse ano de 2021? Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, Ana, Miro, Bárbara, bom dia a toda a equipe. Eu estava aqui ouvindo, aprendendo um pouquinho com o nosso professor, né, mágico, Humberto Cedrais, falando sobre política, né? E muito do que ele falou tem a ver com o que nós vivemos na cidade, né, principalmente no legislativo. Eu acho que a Câmara de Vereadores nessa legislatura, e principalmente nesse ano que passou, que estamos acabando, passou não, que ainda estamos devendo, mas que está terminando, é uma Câmara que teve um protagonismo maior, né? Em razão de uma independência maior. Pode não ser aquela Câmara que a gente espera, aquela Câmara que Feira de Santana merece do ponto de vista da qualidade, mas é muito mais próxima da população do que era no passado. É muito mais independente do que era no passado. Então, se hoje qualquer classe social de Feira de Santana se vê angustiada, busca apoio na Câmara de Vereadores. É assim com os professores, que são com salários parcelados, hora atrasados, né? É assim com os camelôs da Marechal Deodoro, é assim com os trabalhadores do Shopping Popular que não estão conseguindo vender nada e vão buscar o nosso apoio da Câmara de Vereadores. Então, a população tem hoje a Câmara como uma casa da cidadania onde elas podem recorrer, né? Sejam os grupos sociais, o LGBT, o pessoal evangélico, o pessoal das religiões de matriz africana, todos esses grupos encontram espaço na Câmara de Vereadores quando querem reclamar, e isso é um fator importante da gente destacar, de enaltecer para esse ano de 2021, assim como também a questão da independência, né? Nós nunca vimos tanta discussão, tanta emendas em leis importantes do município quanto nesse ano, né? Discussões, eu falo aqui do ponto de vista positivo, né? Você discutir uma lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei importantíssima para o município, o plano plurianual, que é a mais importante, porque tem o planejamento para os próximos 4 anos, a lei orçamentária. Então foram leis que passaram por muitas discussões na Câmara de Vereadores, e isso obviamente trouxe inclusive surpresa para alguns, porque esperavam, né, tendo em vista a eleição passada, onde 16 vereadores foram eleitos ao lado do atual prefeito, né? 2 de forma mais independente e apenas 3 efetivamente na oposição. Então, se olhasse a partir do ponto de vista de 2020, iria encontrar uma projeção de que haveria um trator passando por cima de todas as discussões que envolvessem a oposição, e não foi isso que nós vimos uma Câmara mais independente. E como é que tem sido essa relação, vereador, executivo e legislativo? A gente viveu um ano conturbado no que diz respeito a, podemos dizer assim, o relacionamento entre presidente da casa e prefeito. A gente viu isso, foi algo público, né? Declarações de um lado e do outro. Algo até que me chamou a atenção tempo atrás. Eu estive em um evento de inauguração, os dois presentes, e me chamou a atenção, porque um passou pelo outro e não se cumprimentaram. Eu até fiz o comentário com um dos dois, falei, poxa, aí a resposta foi política tem dessas. Como é que tem sido a relação da Câmara como um todo? Porque o estremecimento de relação do presidente é algo que chama muita atenção, do chefe de cada poder, embora o presidente não é chefe dos demais vereadores, mas tem um cargo importante dentro da Câmara Municipal. Como é que o senhor vê a relação entre os dois e a relação da Câmara como um todo com o Executivo? Olha, nós temos que analisar aqui do ponto de vista político, né? É óbvio que os dois são protagonistas de determinados grupos, né? Então, o presidente da Câmara, obviamente, quer formar o seu espaço político e, para isso, vem se mostrando antagônico ao prefeito. É uma questão política. Agora, se a gente for olhar
por uma questão institucional, retirando a gordura dos excessos que porventura possam ter ocorrido durante o ano, e ocorreram, é fato, né? O que nós observamos é que chegamos agora ao final do ano com todos os grandes projetos, com todas as grandes leis municipais aprovadas na Câmara. Então, não houve, né, por parte da Câmara de Vereadores um empecilho ao trabalho do Executivo. Houve sim, e isso foi surpresa talvez para quem estava acostumada com uma Câmara que era submissa ao Executivo, a uma Câmara que não discutia, né? Nós vimos algumas situações, e a mídia relatou em muitos momentos, onde você tinha uma LDO que chegava de manhã e à tarde estava aprovada, sem nenhuma discussão, sem nenhuma emenda. Hoje não acontece isso. Então, essa questão de haver uma discussão maior, de haver alterações que nem sempre são de interesse do Executivo, é natural, né? O vereador de oposição vai buscar atrelar o orçamento àquelas causas mais sociais, e foi isso que nós fizemos, que nem sempre é, do ponto de vista do governo, né, mais interessante tirar recursos de determinado local, colocar em outro, né? Veja que nós tiramos agora, na lei orçamentária mesmo, nós fizemos uma emenda para retirar 300 mil reais que estavam alocados na implantação de uma TV pública, que a gente até hoje não viu funcionar em Feira de Santana, e coloquei numa área sensível, que é a área de segurança pública, para investir na guarda municipal. Então, obviamente, né, isso fere alguns interesses do governo municipal, mas não cria nenhum obstáculo ao funcionamento do município. Então, estamos chegando ao final do ano com a Câmara de Vereadores tendo cumprido o seu papel, aprovando a LDO, aprovando o plano plurianual, aprovando agora a lei orçamentária, com emendas, óbvio, mas dentro daquilo que o município espera. Bom, já que o senhor tocou até nessa questão da TV e tudo mais, uma discussão forte ultimamente na Câmara tem sido também a questão do orçamento para publicidade, para comunicação por parte da Prefeitura Municipal. E aí, quando se trata desse assunto, se coloca muito duas questões: ou se gasta demais com a publicidade, ou é coisa de oposição, porque quanto menos se investir na comunicação e mostrar, por exemplo, obras do município ou algo do tipo, se enfraquece o governo também. Como é que o senhor vê essa questão? E analisando, eu sei que talvez seja até um pouco difícil, mas o mérito da questão mesmo, tão somente deixando de lado os interesses políticos. Fernando, é muito importante a sua pergunta, porque há um equívoco, principalmente do ponto de vista da oposição, quando fala que a oposição pretende retirar os recursos da publicidade. Não, pelo contrário. Na verdade, o que nós entendemos é que deve haver uma democratização maior, e aí sim é a nossa briga, né? É inadmissível você observar que 2 milhões de reais estavam alocados, quase 2 milhões de reais alocados para implantação de uma TV pública, quando Feira de Santana tem a característica de ouvir rádio. Feira de Santana, a nossa população busca se informar através do rádio. É aquela pessoa que sai de sua casa de manhã ouvindo rádio no carro, é aquela pessoa que está andando na avenida, mas está com seu celular ali ouvindo rádio. Então, se você quer fazer uma publicidade que realmente chegue para a população, não há como você não direcionar os investimentos para as rádios de Feira de Santana, independente de rádio A, B ou C, independente do programa A, B ou C. Mas nós entendemos, e aí eu falo especificamente pelo meu mandato, o nosso entendimento é que tem que ocorrer uma democratização maior, privilegiando efetivamente quem tem audiência, quem chega realmente na comunidade. Então, agora, há equívocos também no projeto, na lei orçamentária, que precisam ser corrigidos. Além dessa questão da democratização que eu citei, é inadmissível você ver lá 9 milhões em publicidade institucional, né? Quando o prefeito gasta para falar bem do seu governo, e ter apenas 8 mil reais alocados em publicidade de utilidade pública, como por exemplo uma propaganda para tratar da questão da dengue, uma propaganda para falar da questão da Covid, a prevenção da AIDS, a prevenção do diabetes, né? Dos AVCs, que tem acontecido de forma absurda em Feira de Santana. Quantas pessoas têm tido derrames, e muitas vezes não há, por parte do município, uma atenção maior no sentido de dar medicamentos, de explicar como é que a pessoa tem que se cuidar. Então, há esses equívocos na questão do direcionamento
dos recursos, mas o nosso entendimento, eu volto a falar, enquanto vereador, é que não é necessário a retirada desse recurso. Nós temos que democratizar e aplicar melhor. Agora, no contexto geral do orçamento, há outros equívocos, né? É um absurdo você olhar uma Secretaria de Agricultura, que é um importante instrumento na vida do trabalhador e da trabalhadora rural, que precisa conviver com a seca, que precisa ter a orientação de como conviver com o solo que já está desgastado, que precisa ter incentivos para a agricultura familiar, e você tem apenas 5 milhões alocados na agricultura, na Secretaria de Agricultura, e 70 e tantos milhões na Secretaria de Governo, né? Então são equívocos que a gente precisa rever, né? É inadmissível a gente ter uma Secretaria de Saúde com quase 500 milhões de reais de orçamento, e você chega no posto de saúde e não encontra médico. Você chega no posto de saúde e não consegue fazer um exame, não consegue encontrar um remédio para controle de diabetes, para controle de uma pressão alta. Então, a gente precisa analisar melhor a lei orçamentária. Esse ano foi um ano de muito aprendizado. Dos 21 vereadores, 13, né, estão sentando, não conseguiram a reeleição, então 13 assumiram, ou alguns pela primeira vez, né? A maioria pela primeira vez, a maioria desses 13 pela primeira vez. Então foi um ano de muito aprendizado, mas ao final eu acho que houve ganhos. Eu volto a falar, não é a Câmara que nós merecemos, a Câmara que nós queremos, a Câmara que Feira de Santana merece. Há excessos, e isso obviamente nós não concordamos. Tem que haver um limite, mas isso é um limite que cada vereador tem que se colocar, e obviamente o eleitor está atento para verificar o que passa, e deve estar atento o que faz com o que o seu vereador faz. Mas no geral, a Câmara ela se tornou mais independente e se aproximou mais daquilo que a população precisa, do que a população quer. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui no programa. A gente teria muito mais coisa para falar, infelizmente o tempo não permite. A gente já está na reta final do programa, mas agradecer, desejar um feliz 2022. Assim como eu faço com toda e qualquer pessoa que exerce todo e qualquer cargo público, desejo sucesso ao senhor, porque o sucesso de cada vereador, o sucesso do prefeito, o sucesso de cada deputado, do governador, do senador, que inclusive muitos desses serão escolhidos, né, na próxima eleição, no caso de deputados, senador e governador. Muito sucesso aí à frente do mandato, porque o sucesso de cada um que tem cargo público é o sucesso da população, é o sucesso do povo. E a gente tem que colocar isso. Eu digo sempre isso para as pessoas. Cada um vai votar em um por preferência ideológica, por preferência política, porque acha que aquele é mais preparado que aquele outro e tal. Mas torça para todo mundo se dar bem no cargo público. Porque se todo mundo se der bem, vai ser melhor para você. Não adianta você torcer porque você não votou e que se dê mal, ou porque o seu candidato não se elegeu, ou porque só o seu também você vai tapar os olhos e é perfeito sem defeitos. Não existe isso. Então é preciso que a gente deseje mesmo um 2022 de dias melhores para todo mundo. Essa pandemia, não é possível que a gente não esteja vivendo o começo do fim. Precisa terminar essa pandemia. Precisamos retomar a vida normal. Retomar, né? A vida normal, exatamente. E muito sucesso pro senhor, viu? No cumprimento do mandato, que ainda tem aí mais pelo menos 3 anos pela frente, né? Fernando, eu que agradeço toda a equipe, né? Foi um ano de muita luta, de muito trabalho, né? As pessoas às vezes nos perguntam se você vai ser candidato. Não, eu estou cumprindo meu mandato, tendo em vista a quantidade de visitas que a gente mantém realizando, de reuniões, né? Na verdade, é a forma que a gente tem para dar resposta àqueles quase 4 mil votos de pessoas que nos confiaram através do voto. Então, visitando, mantendo a constância na proximidade com a população. E isso nós vamos fazer durante os 3 anos de mandato que restam, né? Porque é cuidar de gente que realmente interessa. E por fim, desejar a todos um Feliz Natal, que seja um período onde a gente tenha realmente Jesus Cristo nos nossos corações, que a gente consiga tornar realidade tudo aquilo que Jesus Cristo falou, amando ao próximo, buscando nos aproximarmos realmente cada vez mais das pessoas que estão ao nosso redor. E para 2022, que 2022 chegue com mais saúde, né? Porque é o que a gente precisa. Foi um ano muito difícil, 2021. Muitas famílias perderam seus parentes, seus amigos, né? Em razão dessa pandemia. E a gente espera que 2022 chegue com mais saúde,
mais prosperidade, mais alegria, mas principalmente que a gente consiga superar essa pandemia, né? Que Deus nos permita chegar 2022 com a pandemia indo embora e chegar durante o ano totalmente livre dessa doença, para que a gente possa voltar a sorrir sem essa máscara, se abraçar, visitar as pessoas sem ter aquele receio de estar, né, levando algum tipo de doença a um parente mais velho, né? Que a gente possa voltar a ser o que nós sempre fomos, aquelas pessoas amáveis, próximas, que é a característica nossa brasileira e em especial a característica do baiano de ser muito mais afetivo, né? Muito mais próximo das pessoas. Valeu, conversamos então com o vereador Silvio Dias, do PT, analisando esse ano legislativo, também o seu primeiro ano de mandato como vereador aqui em Feira de Santana, nessa reta final do ano, na qual a gente vai ouvindo diversas autoridades políticas da cidade, né? Já ouvimos o ex-prefeito Zé Ronaldo, hoje o vereador Silvio Dias e outras autoridades políticas da cidade também virão aqui no nosso programa. Pois não, Miro? Abraço Jair Onofre aí, né, que tá acompanhando a gente como sempre, Grande Jair Onofre, um abraço, amigo. O Raimundo Dias também tá abraçando aí o Silvio Dias, Raimundo né? Dias, sim. O nosso querido Jair Onofre traz aqui os destaques de hoje. Feira de Santana, Rui Costa tem avaliação positiva. Também o governo Colbert Martins tem 64%. Traz aqui os destaques, né? Na aprovação no Bahia na Política. Foi uma pesquisa, inclusive, compartilhada entre o jornal e o Bahia na Política, né? Exatamente. Ele tá aqui acompanhando a gente. Nosso muito obrigado. Valeu, Jair Onofre. Querido amigo, forte abraço para você, Jair Onofre, acompanhando a gente, que tá mandando um abraço pro vereador Silvio Dias também. Aqui o nosso querido amigo Quequeu, viu? Quequeu tá mandando um abraço para você também, o vereador Silvio Dias. São 8h35 em Feira de Santana, 8h35. Eu preciso aproveitar a presença no território nacional do nosso querido Etevaldo Almeida, aproveitar que ele está no Brasil para fazer o seu comentário nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro. Vamos falar do mundo de seguros com o nosso querido Etevaldo Almeida, trazendo o seu comentário para esta sexta-feira. Querido amigo, bom dia, bom tê-lo aqui. Que bom que você está no Brasil. Esses dias eu andei dando uma viajada mesmo, viu, Fernando? Mas não saí do Brasil, não. Foi aqui pelo sul do... se bem que deu uma chegadinha ali no Uruguai, né? Aí, bom demais. O vinho de qualidade. Mas é um prazer muito